Boa tarde. Deixa eu fechar aqui porque eu não tô conseguindo nem enxergar aqui. Não consegui entrar aqui no meu, hein? Engraçado. Seria bom vocês verificarem lá no Telegram se as pessoas foram avisadas. Aqui eu uso o perfil da igreja, né? E aqui não tá nem dando que eu tô no ar. Então, se alguém puder verificar isso, ó, vou fechar o aplicativo e abrir de novo para ver se agora avisa. Não avisou. Não avisou. Então, vou ter que ler por aqui mesmo, né? Ó, aí, Barra de Estiva, Bahia, Iago. Cadê a tigresa? Tem que explicar da tigresa. Aline. Quanta gente boa chegando aí, hein? Então, antes de falar da tigresa que já tá por aqui, é que ela tomou banho, né? Gato toma banho, de vez em quando tem que tomar, né? Então, ela tá meio chateada. Mas ela tá aqui do meu lado. Tá grudada, mas assim, de ficar pulando por aí. Caxias, Maranhão. Pois é, eu acho que não tá avisando. As pessoas precisam aprender a entrar mesmo sem avisar. Vocês entram de novo? Eu vou sair e entrar de novo. Aí vocês entram de novo, só para eu testar aqui, porque realmente, se acontecer isso, vai ser que nem uma vez que não avisou. Eu vou sair e entro de novo. 1 minutinho, tá bom? Então, vocês voltam, tá bom? Recife, todo mundo volta. Entrou. Não. Foi avisada? Então, o problema tá no perfil da igreja. Agora foi. Agora foi. Olha que demora que foi pro perfil da igreja ser avisado. Porque eu fico aqui com o perfil da igreja. Então, mas que bom que eu não preciso sair. Tá avisando, né? Que bom, que bom. Então, Keila, o teu não avisou. Eu acho que hoje não avisou todo mundo. Bom, que bom. Quem tá aqui foi avisado, né? Talvez alguns não sejam avisados, como, por exemplo, o perfil da igreja não foi avisado, que eu tinha entrado, foi só com tentativa, saindo, entrando, que aí voltou. Bom, então, hoje é quinta-feira, nossa semana acabando. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, mas antes de falar do assunto, eu quero ver de onde que vocês estão falando. Hoje demorou, Adi, não é verdade? São Luís, Maranhão, a Selma. Silvia chegou, querida Silvia. Olha, sábado eu tô indo, lá para São Paulo. Não é, Carol? Não. Olha, ó, Nathalie, só quem realmente sabe que com certeza eu vou estar aqui nesse horário, entra de qualquer jeito, né? Mas hoje o Instagram, ele meio que boicotou, não avisou as pessoas. Oi, Keila, Deia, aqui do meu lado, na Ilha do Governador. Ô, Andréia também, Andréia Luna, querida, também, Ilha do Governador. Viviane Caxambu, Minas Gerais. Claro que não podia faltar a Iquara, a Lagoinhas, o Bernardo. Oxa, ainda bem que tem um homem aqui, hein? Denise de Macaé, mas sempre tem, tô brincando. Rô de São Paulo, tô indo para São Paulo sábado. Chegou Conexão Gospel. Gente, não tem como agradecer, viu? Além de ser boa naquilo que faz, você tá me ajudando demais, divulgando a live de sábado. Obrigada, querida. Silvia, você tá fazendo curso, né? Silvia tá fazendo curso de parábolas. Que bom que você tá gostando. Eu sou apaixonada. Oi, Edilce, Campinas. Minha família é de Campinas e eu tô indo pertinho de você no dia 28 em Jundiaí, na Lagoinha, na igreja Lagoinha, Jundiaí. Você viu o culto, Rosângela? Ribeirão Preto, eu tô indo também para Ribeirão Preto. Tô indo dia... Esqueci. Depois eu vejo, mas eu esqueci o dia que eu tô indo para Ribeirão Preto. Fê Valente, Fernanda, Fred,
Que bom que avisou a Vanessa. Arthur Nogueira é próximo de Campinas, então eu vou estar próximo de vocês duas, Campinas e Arthur Nogueira. Eu vou estar em Jundiaí, dia 28. Em Ribeirão Preto é dezembro. Eu vou ver a data. Tânia, segunda semana de dezembro, agora eu lembrei. Lu chegou, Maceió, Itapicuru, Bahia. Bruna de São Gonçalo. Senhora Baker, boa tarde. Guanambi, Bahia. Poxa, Bahia tá presente. Ana Carla de Nova Serrana, Minas Gerais. Que bom que dá para você vê-lo. Eu amo dar aula de parábola, Silvia. Se eu pudesse, eu dava o tempo todo aula de parábolas. E não se esqueçam, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Tem bastante gente entrando. Deixa eu dar um aviso para vocês. Sempre que eu saio aqui da live, ela fica a prévia no meu feed e depois você vai para o IGTV. Eu vou começar, quando eu sair, vai ficar a prévia durante algum tempo no meu feed. Mas eu vou jogar todas as lives, já estou jogando todas as lives para o meu canal no YouTube. Fica tudo concentrado lá, fica mais fácil das pessoas procurarem, mais fácil do que no IGTV. Então eu vou estar jogando todas as minhas lives para o YouTube, no meu canal, Naira Pedrini. Aí, como eu estou colocando não só as que eu faço diariamente, mas as anteriores e muitas outras aulas, quando você se inscrever lá no meu canal, Naira Pedrini, não esquece que, a despeito de eu estar aqui há 8 meses, ainda erram o meu nome. Ou me chama de Nayara, ou erra no sobrenome. Para você me achar no canal no YouTube, ou você vai lá na minha Linktree, que vai te levar para o meu canal, ou você digita meu nome, canal Naira Pedrini, Naira com Y, e você se inscreve, ativa o sininho, que você vai ser sempre avisado quando eu colocar material novo, seja aula ou live, porque tem muita aula para ser colocada ali, tá bom? Então é só para avisar o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos ativando mais o meu canal no YouTube. Deixa eu ver, Emerique escutou meu testemunho na pastora Zenete. Que bênção, amém. Isso, Maria, foi essa a intenção mesmo. Deixa eu explicar, já que a Maria falou, é porque estando no YouTube fica mais fácil para a pessoa enviar quando ela quer, seja pelo WhatsApp, por e-mail, seja a forma que a pessoa quiser. Porque tem algumas pessoas que parece que o mundo inteiro usa Instagram, mas não. Tem gente que só usa o Facebook e tem gente que não usa nada. Então, por exemplo, meu marido não usa nada. E é muito mais fácil para você mandar para uma pessoa que só usa o WhatsApp, você mandar um link ou para o e-mail dela ou para o WhatsApp. É exatamente essa a estratégia, alcançar pessoas que não estão aqui no Instagram, porque aqui fica o mundo só do Instagram. E pessoas que não participam do Instagram ficam de fora. E a gente quer alcançar com saúde mental e emocional, à luz da Bíblia, todo mundo, não só. E também as aulas, todas as aulas que eu dei nesses 8 meses. Aliás, por falar em aula, nós vamos ter uma aula agora, na primeira semana de dezembro, sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Eu coloquei em votação e o Aquino disse que ganhou as 7 igrejas de Apocalipse. Eu coloquei em votação nomes de Deus, as 7 igrejas de Apocalipse, e eu não lembro qual foi o outro assunto, mas eu sei que as 7 igrejas de Apocalipse ganhou. Então, a aula, logo vai ser já lançada essa aula para vocês, tá bom? O link para essa aula que vai ser no Zoom, vai ser presencial, mas mesmo que você não possa fazer no dia que a gente marcar, você pode fazer igual a Epístola de Judas, assistir qualquer outro dia, né? É que na hora
em que eu dou aula, eu respondo a tua pergunta, porque no Zoom é algo mais assim, mais próximo, né? Eu respondi perguntas na Epístola de Jó e também no livro de Cantares. E assim, lá também na 7 Igreja de Apocalipse, é um contato mais pessoal que a gente tem no Zoom. Eu vejo o rostinho de vocês, o meu vocês veem toda hora. Mas eu vou ver o rostinho de vocês, eu vou ler o que vocês escrevem e vou responder na medida do possível aquilo que vocês têm dúvida. Então, já falei todas as novidades e vamos então para o nosso assunto. A assistente está aqui, Sônia, do meu lado, deitadinha. Ela está cansadinha porque eu dei um banho nela. Sim, Luciane, mais uma aula no Zoom, né? Essa já é a terceira aula que eu dou no Zoom. Eu dei uma aula que foi Cantares. Gente, eu não estou lembrada da outra, mas eu dei 2 dias no livro de Cantares. E eu dei também quando eu dei aula para a pastora Bianca. E agora eu vou dar a 7 Igrejas de Apocalipse, tá bom? A tigresa só tá ouvindo hoje, ela tá aqui, ela tá bem enroscada na minha perna, mas ela não tá pulando, porque ela tá relaxada, porque ela tomou um banho. Gato também toma banho, né? Não é com a frequência de cachorro, mas também toma banho. Cantares, você tava lá, né? Aí, tá vendo? Olha quanta gente que... Olha, chegou a Renata. Ô, Luciene, vai dar sim, no livro, As 7 Igrejas de Apocalipse, vai dar. Isso, Maria, faz mesmo, viu? Vai ser muito especial essa aula. Obrigado, Jéssica, por ajudar a Kátia. O brinco eu ganhei de aniversário da EMUC, né? Os líderes lá da EMUC que me deram brinco. Eu amei, Renata. Obrigada. Você pode dizer tirar foto, dizer para os líderes que eu estou usando, porque eu amei. Depois eu vou usar o que o departamento de jovens me deu, que eu amei também. Amanhã eu vou usar, viu, Renata? Agora nós vamos começar a nossa aula. Boa tarde, Rita, Bahia, Rayane. Obrigado, Rejane. Porque a aula no Zoom, eu tenho que ir, porque eu dou 2 horas de aula, né? Você sabe que o Zoom gratuito, a gente não tem custo. Claro, já fala gratuito, mas com o tempo de aula que eu dou, aí tem que pagar um pouco, então é por isso, tá bom? Recife, Pernambuco, mas eu gosto de dar aula lá para ter mais contato com as pessoas, porque eu gosto de dar aula aqui também. Eu dou aula toda segunda-feira lá no Maós, né? Mas eu gosto mais no Zoom, porque no Zoom eu vejo o rosto de vocês, vocês me veem e assim por diante. Pode colocar o título aí, ansiedade e medo. Esse assunto nós já tratamos dele, mas hoje nós vamos para outro lado, porque é um assunto inesgotável. Ansiedade, medo, depressão é inesgotável. Nós precisamos falar um pouquinho sobre esse universo, mente e emoções. É um universo bem desconhecido, bem negligenciado. Você conhece muito de muita coisa. Você aprende geografia, você aprende história, você se especializa na profissão que você escolheu, ou naquilo que você gosta. Se você gosta de costurar, se você gosta de cozinhar, aí você entende tudo, né? Eu acho lindo, quem gosta. Eu gosto de cozinhar, mas eu não sou aquela cozinheira que entende de todos os temperos. E quando eu viajei para Israel, tem um kibbutz, né? Quando a gente ia com frequência, né, Renata? Tem aquele kibbutz ali que eu amo parar, aquele que tem todos os temperos, que tem todos os chás. E o nome do tema hoje é medo e ansiedade. Então, tem uma pessoa da nossa igreja que ela é
realmente ela é uma cozinheira de mão cheia. E aí aquele quantidade de tempero que eu conhecia, os temperos que todo mundo conhece, né? Os básicos. Aí ela falando, você conhece esse? Olha, esse fica bom com isso, esse fica bom com aquilo. Eu acho isso lindo, maravilhoso, né? Porque aí é um Masterchef, né? É um cordon bleu mesmo. Eu acho isso lindo. Então, não importa, naquilo que você se especializa, seja na área intelectual, artística, ministerial, a área que, ou na música, né? Se você é um musicista, aonde você tem um talento, você conhece aquele universo, né? Você conhece as notas, você conhece a harmonia, você conhece tudo. Mas, em relação à mente e emoções, todos nós temos algo em comum. É um universo que era desconhecido até bem pouco tempo. Então, eu quero dizer, eu faço uma pergunta para você. Ontem nós falamos sobre uma das ferramentas de gestão emocional, que é filtrar o estímulo estressante. Uma ofensa, uma crítica, uma frustração. Tudo isso é um estímulo estressante. Você fica estressado, isso é um estímulo que te estressa, uma ofensa, uma crítica, uma frustração ou uma tristeza, um impacto. Você precisa filtrar. Como que você filtra? Se eu colocasse na sua frente um copo de água cheia de barro, você não ia tomar, certo? Por quê? Porque você está protegendo o teu corpo. Ali pode ter bactéria, ali pode ter todo tipo de contaminação, fora que para os olhos você não apetece. Quem é que tem vontade de beber um copo de água barrenta? Ninguém. Além do risco de você adoecer. Só que a gente bebe não um, mas a gente bebe muitos copos de água barrenta diariamente, sem proteger as emoções. Você bebe aquelas ofensas, você bebe as críticas, você bebe as mágoas e não faz nada com elas. Simplesmente chega, é aquele lixo que chega e você se torna aquele famoso acumulador, e debaixo daquele lixo vai ter muita fonte de contaminação para toda a tua mente, as suas emoções, e você vai ficando cada dia mais invadido por esse tipo de lixo, e você vai ficar cada dia mais desprotegido. Então, nós precisamos aprender a filtrar os estímulos estressantes. Vamos falar sobre ansiedade e sobre medo. Nós lutamos, nós experimentamos pensamentos perturbadores, isso sempre, todo o tempo. Mas você precisa fazer alguma coisa com eles. Porque se você não fizer nada com esses pensamentos perturbadores, eles se instalam na tua mente, eles ocupam um lugar. Eles não vão ser reciclados, não vão ser retirados. E ali onde ele é registrado, aquele medo, aquela angústia, aquela amargura, aquela ansiedade, ali naquele lugar na tua mente onde ele foi registrado, pronto, você já tem uma janela killer, que vai ser uma armadilha na tua mente. Você registrou um medo. Um medo, geralmente, ele é irracional. Às vezes você tem medo por tabela, é um medo adquirido. Chegou um amiguinho do Mário aqui e com um pavor de gato. E aí, claro, eu respeitei e eu prendi da forma que eu consegui, né, a tigresa. E eu fiz uma pergunta, por que você tem esse pavor de gato? Eu falei assim, a tigresa, ela é diferente, ela é muito carinhosa, ela enrosca na tua perna, ela é muito carinhosa. Eu vou te mostrar, é assim que a gente combate o medo, né? Você não pode generalizar. Quando os samaritanos, eles registraram na mente deles, já vou terminar essa história, eles registraram na mente deles de que todo judeu era preconceituoso e não gostava de samaritano. Mas Jesus foi lá para desarmar a mulher samaritana e surpreender a mulher samaritana. Peraí, você está rotulando, está achando que é todo judeu? Não, eu sou judeu. E ela falou, mas por que? Você é judeu e por que você está falando comigo? Eu sou mulher e sou samaritana. Ela ficou surpresa. Jesus estava ali para desativar uma janela killer. Judeu é igual a
rejeição. E ele, como judeu, deu atenção, abençoou, mudou a vida dela, aceitou, amou. Olha só, não é? Então a gente tem que desativar esses cárceres de medo que a gente registra por tabela. Então, continuando a história, eu falei assim, você vai ficar junto com o Mário vendo como ela é comigo e ela é com você também. Aí ele viu, ele foi ficando cativado pela tigresa, pelo carinho dela, porque ela se encostava, porque eu fazia carinho e ela ficava parada. Ele foi perdendo o medo da tigresa. Aí eu perguntei, de onde veio esse medo? Algum dia você foi atacado por gato? Alguém jogou um gato em cima de você? Porque os medos são assim, é um impacto, você registra e ali já virou um cárcere, você não quer todos os gatos, é isso aí do que aconteceu com você, já foi registrado esse episódio. Ele falou, não, a minha mãe tem um medo de gato, que ela não, até o gato, ela tá dentro do carro e o gato passa, ela perde o controle, ela tem pânico de gato. E eu, olha só, o garotinho falando, e eu cresci com esse medo. Eu falei assim, bom, tá na hora de você perder esse medo e ver que todo gato, pode ser que um gato tenha atacado a sua mãe, alguém fez uma brincadeira de mau gosto, mas você vai ver que nem todo gato é assim. É assim que a gente combate toda janela killer. Eu vou dar uma relação de coisas que podem ser pensamentos perturbadores que tiram você do sério, tá bom? Eu vou dar papel e caneta na mão, porque eu vou falar de um monte de emoções que eu quero que você analise um pouco, você comece a se mapear para ver se você tem esses cárceres. Nós somos uma sociedade de pessoas livres e, por incrível que pareça, nós nunca tivemos pessoas tão encarceradas nas suas emoções como nesse tempo moderno. São pessoas limitadas por medos, por crenças, falsas crenças, por traumas, por impactos, enfim. Então, nós precisamos mudar esse quadro, a começar por você. Para você deixar um legado, você viu como o medo foi meio que por osmose do menino, da mãe, o medo foi para a mãe? Então, os medos, às vezes, a gente adquire por osmose. Então, todo mundo na tua casa, eu não vim de um lar evangélico, né? Eu sempre quero ressaltar quando eu vou dar algum exemplo. Aí você vai falar, mas como assim, né? É porque eu me converti com 13 anos. Então, toda a minha infância, eu gostava de ir na casa de uma tia que morava perto de mim, minha tia Joaninha. E por quê? Porque ela tinha 2 filhos muito próximos da minha idade. Então, a gente brincava, eu e os meus 2 primos, né? Uma prima e um primo. São Paulo, eu estou há muito tempo fora de São Paulo, mas São Paulo tinha temporais que escurecia, ficava noite, de tarde, parecia que estava de noite, aqueles temporais assustadores. E a minha tia tinha pavor de trovão e de relâmpago, e eram chuvas acompanhadas de trovão e de relâmpago. Então ela começou a chover, ela colocava todas as crianças embaixo da cama, imagina só, embaixo da cama, e falava pra gente, fica chamando Santa Bárbara, né, para ela proteger a gente dos raios e dos trovões. Eu cresci com esse medo, por osmose. Eu assimilei o medo dela. Então tem medos que, lógico, depois foi libertador saber que eu não precisava ficar embaixo da cama quando chovesse. E foi libertador também eu quebrar esse cárcere na minha vida. Mas tem medos que você adquire por experiências próprias, alguma coisa que você experimentou, como eu disse, uma brincadeira de mau gosto, ou um cachorro te mordeu, ou você você quase se afogou na piscina. Então você fica com medo de água, você não enfrenta mais a água, você não quer mais enfrentar a água, você fica limitado por aquele medo, por aquele episódio que aconteceu quando você era pequenininho, que você pode aprender a nadar, que você pode aprender muitas coisas, mas você ficou encarcerado, limitado. Não, a água e nós não combinamos. E por uma série de coisas, medo de falar em público, porque você teve uma experiência, você foi humilhado, você foi exposto, enfim, muitas experiências fazem com que você tenha essa inibição, esse medo de falar em público.
E nós precisamos quebrar esses cárceres. Eles não podem permanecer, senão o seu mundo vai ficando cada dia menor, sua área de atuação vai ficar cada dia menor. Tem muita gente, aliás, tem muita gente que fala que tem fé, que tem isso, que tem aquilo, e mesmo com, eu não estou falando para você ser imprudente, mas mesmo com a liberação das fases, que para uma fase, estou falando do lockdown com a liberação das fases, para você estar na fase que você está, na minha realidade, eu vou mais para São Paulo e estou aqui no Rio. Então, eu estou vendo, né, o andamento da fase nesses 2 estados. Fui para Brasília, vi também que está numa fase adiantada. Essas fases, para elas serem liberadas, é porque foi estudado, foi analisado. Ninguém vai fazer isso sem segurança. E depois existe todo aquele protocolo que nós precisamos seguir, mesmo com a segurança. Por que eu estou tocando esse assunto? Porque eu vejo que não é uma igreja, mas por onde eu ando e com o pastor que eu falo, as ovelhas estão limitadas em casa, com medo mesmo, tendo sido liberado para que pode ir para a igreja com distanciamento, com máscara, com álcool gel, medindo temperatura e etc e tal. Então são pessoas que professam, que têm fé, que têm... Eu não estou falando para você não ser prudente, eu estou falando para você raciocinar, você tem uma mente, peraí, se eu vou ambiente fechado, mas eu vou no mercado, é um ambiente fechado, então ambiente fechado por ambiente fechado, por que eu não posso ir na igreja que o culto está sendo menor? Pelo menos o nosso está durando 1h30. Eram 2 horas, meia hora menos, com distanciamento, com máscara, com medindo temperatura, com álcool gel. O departamento infantil não foi liberado totalmente. Enfim, com todas as precauções que eu estou vendo que a maior parte das igrejas está fazendo também. Por que você vai ficar limitado no teu cárcere? Por que você vai ficar apavorado, trancado em casa? É só você pensar, né, que você vai para outros ambientes que são fechados e por que não na igreja? Estou dando um exemplo desse momento que a gente está vivendo. Então, já falamos, você não pode beber um copo de água barrenta para proteger o teu corpo. Então, você também não pode beber copos de água barrenta nas suas emoções e na sua mente. Você tem que proteger a sua mente. Não é qualquer frustração, não é ofensa e crítica que vai ser o estopim para janelas killers serem registradas, te tornando uma pessoa limitada, irritada, cheia de cárceres emocionais. Abaixo os cárceres emocionais hoje, tá bom? Outra coisa que nós precisamos aprender, deveríamos ensinar aos nossos filhos e precisamos aprender urgentemente, reagirmos de forma inteligente diante de perdas, diante de frustrações. Nós precisamos aprender a reagir de forma inteligente. O que é reagir de forma inteligente? São pequenas coisinhas que você tem que pensar na hora. Assim como eu falei, por que eu estou ficando em casa? Mas eu vou no mercado, é um ambiente fechado, por que eu não vou para a igreja? São perguntas que você faz, que é o DCD, duvidar, criticar e determinar. Por exemplo, o que eu acabei de falar para você, né? Você não é líder de si mesmo e você chega nessa situação de ter muitos cárceres emocionais. Se você não é líder de você mesmo, você não é líder de mais nada, você não consegue liderar nada. Você precisa primeiro fortalecer a sua consciência crítica e treinar que o seu eu faça intervenções rápidas, porque eu estava falando para você que você precisa aprender a reagir de forma inteligente diante de pensamentos perturbadores, emoções fóbicas, frustrações, perdas. Você precisa aprender como que eu reajo, sabendo o que eu falo para você, que o silêncio é a melhor resposta. A não resposta é a melhor resposta no momento em que a chapa está quente. Sabe aquela coisa de falar que a chapa está quente? No momento que a chapa está quente, essa é uma arma de gestão emocional, o silêncio.
Outra ferramenta, né, melhor falando, ferramenta de gestão emocional, no momento do conflito, não sinta necessidade do fenômeno bateu, levou, né? Aí tá dentro do silêncio ainda. E são muitas coisas que você pode aprender. Você pode aprender a se colocar no lugar do outro, enfim. Mas o que eu queria dizer para você, eu até anotei aqui, primeiro, antes de falar daqueles itens que eu falei, papel e caneta, porque nós vamos falar de algumas emoções fóbicas, não é? De algumas emoções limitantes, encarceradoras, e que você não pode ter nenhuma delas presente na sua vida. Mas eu queria mostrar como uma mulher que teve um registro na sua memória muito forte. A Sunamita, e se você quiser ler na sua casa, depois que a gente acabar, como seu devocional, está em 2 Reis, capítulo 4. Então, a Sunamita, ela era uma mulher estéril. Então, o primeiro registro que ela teve na sua memória foi a frustração. A gente não está falando que a gente tem que aprender a reagir de forma inteligente com as frustrações. Então, nenhuma mulher, ela, quando é menina e está brincando de casinha, né? Eu brincava muito de casinha. Então, quando está brincando de casinha, de pega boneco e pega boneca, papai, mamãe, os filhinhos, você está sonhando em ter uma família, de ter filhos. Então, nenhuma mulher está sonhando de ser estéril. Então, quando chega essa notícia, é claro que uma mãe estressada com um monte de filho fala, meu Deus, por que eu fui ter tanto filho? Mas passa, depois ela vai ver como é maravilhoso, que essa fase passa. Aliás, para você se proteger do estímulo estressante quando você está no meio da crise, é saber que qualquer problema que você esteja vivendo, ele é temporário. Toda estação vai embora. Para mim, o verão é muito longo. Eu preferia que fosse o inverno fosse mais longo. É claro que toda estação tem o mesmo tempo, mas para mim, eu que não gosto de calor, eu gosto mais do frio. Então, para mim, o verão é muito longo. E então o problema, ninguém gosta de problema. Então o problema ele dura muito tempo, né, pra gente. Mas por mais tempo que ele dure, ele não é para sempre. Assim como a tempestade não é para sempre, a noite não é para sempre, as horas passam e vem o amanhecer. Então também o problema, essa é uma forma de se proteger. Mas eu estava falando da Sunamita, que o primeiro registro nas emoções dela foi o impacto dela ser estéril. Isso produziu humilhação, frustração, lágrimas, com certeza ela chorou. Só que essa mulher, ela tinha uma característica linda. Ela era uma mulher que não deixou que esse registro se ficar encarcerada por causa desse registro. Porque se ela ficasse encarcerada por causa da esterilidade, qualquer estímulo estressante, qualquer pensamento perturbador ia tirar essa mulher do sério. Tipo, a vizinha ficou grávida de novo, ela ia cair em depressão. O parente muito novinho, né, uma prima, ficou grávida já no primeiro mês de casamento. Para ela já seria um gatilho para levar, para ela pensar só comigo, a vida é ingrata, eu não posso, e etc e tal. Então, a janela killer dela seria o trauma, a frustração que ela registrou. E quando a gente registra e tem um volume de emoção muito forte, ele fica num lugar privilegiado da nossa memória. Então qualquer gatilho te leva para lá. Mas essa mulher, ela tinha uma característica que é resiliente. Ser resiliente é você dobrar, né, como o bambu, você dobra diante do vento, do temporal, mas você volta ao seu estado original quando o vento acaba. Então, ser resiliente não é não sofrer, não é não ficar triste. Você até se dobra pelo peso do problema, mas você volta sabendo que você volta a ficar em pé, porque você tem fé, porque você tem objetivo, porque você sabe que Deus tem um plano perfeito para você e que você tem N oportunidades para pensar.
essa mulher, ela começou a pensar, o que é que eu posso fazer? Filho eu não posso ter, então eu quero me concentrar em abençoar o profeta. Essa mulher, ela se empenhou, ela abençoou o profeta, não foi de qualquer forma, ela abriu espaço na sua casa, mandou construir, enfim, essa mulher não ficou pensando dia e noite, não posso ter filho, ela tinha isso no coração dela, mas ela ampliou a mente dela, ela começou a fazer outras coisas, é isso. Muitas vezes o problema, ele te paralisa, você só fica pensando naquilo, e você precisa ampliar. Ontem, assiste o culto, né? No momento da oferta, que lindo testemunho de uma mulher chamada Nelly. Ela estava dizendo que ela tinha independência dela financeira, ela tinha, antes da pandemia, ela tinha uma fábrica, e quando a pandemia chegou, alugada, e quando a pandemia chegou, ela teve que fechar essa fábrica, e ninguém aluga essa fábrica por causa do tempo de crise. E ela estava falando que mesmo com essa situação caótica, ela não estava desesperada, porque o socorro tinha vindo, o irmão dela estava abençoando, o pai dela estava abençoando, nada estava faltando. E ela contou o testemunho, e no término do testemunho, uma pessoa que estava lá no culto falou assim, onde é a fábrica dela? Porque eu estou procurando uma fábrica. Quer dizer, não estou falando que já deu certo, eu estou falando que, olha só, porque ela não ficou em casa chorando, ela foi para a igreja e ainda aceitou o desafio de ministrar um momento de dízimos e ofertas, e ela podia dizer, não estou em condições, eu estou passando por um problema. Não, porque ela não ficou, sabe, encarcerada. Estou falando de cárcere, da ansiedade e da depressão e do medo, porque ela não ficou encarcerada, ela se recusou, ela fez como a sunamita, nós vamos ver, ela foi para a casa de Deus, e ali já veio uma notícia, pode ser que dê certo ou não dê certo, mas ela viu que já, pelo menos, alguém perguntou, e isso já é grande coisa. Então, a sunamita, ela já tinha esse impacto, né? Essa frustração, essa tristeza, que foi registrada na sua memória. Bom, mas ela teve o seu milagre, o profeta que ela hospedou quis recompensar, ela teve o seu milagre e ela teve um filho, mas esse filho morreu. Bom, quando o filho morreu, que super gatilho esse, né? Para levar ela de novo para a janela killer, para o registro de esterilidade. Quer dizer, na minha vida tudo ou é difícil, ou quando chega é por pouco tempo. Ela podia ter pensamentos viciosos, né? Porque na janela killer, os pensamentos, eles são viciosos. Como você se alimenta e se retroalimenta desses pensamentos, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me quer, só comigo que acontece isso, nada de bom vai acontecer, comigo eu não tenho boas notícias. Então, esse tipo de pensamento é o que está na janela killer, que são pensamentos perturbadores, são os primeiros que chegam. Você, com inteligência emocional, você vai ousar deslocar a âncora que está te prendendo nesse cárcere para pensar, não, peraí, eu vou dar o exemplo da sunamita, peraí, qual é a dificuldade? O que é mais difícil? Eu não estou falando que está escrito isso na Bíblia, eu tenho uma imaginação fantástica, então eu tenho uma grande imaginação, então eu imagino que a sunamita, ela pensou da seguinte forma, o que é mais difícil? Deus criar, fazer, formar ossos no ventre de uma mulher, como está escrito em Eclesiastes, ou ele soprar e o meu filho ressuscitar? Nada difícil. Olha, eu acho mais fácil soprar do que, assim, para nós, né, pessoas normais, é mais fácil pensar que soprar é mais fácil do que a formação de ossos no ventre de uma mãe. Ela poderia, talvez ela tenha pensado o seguinte, o que é mais difícil? Deus abrir a madre, tornar, rejuvenescer, né, porque ela já era de idade mais avançada, rejuvenescer o meu útero, os meus ovários, retirar o bloqueio para eu engravidar, me tornar uma mulher fértil
isso é mais fácil do que ressuscitar? O que é mais fácil? Ressuscitar ou curar a esterilidade? Então ela raciocinou, olha, para o meu Deus, nada é impossível e nada é difícil demais. Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar aqui. Então ela não ficou encarcerada, porque a ansiedade, ela bloqueia a tua inteligência. Tanto a depressão quanto a ansiedade, ela bloqueia a tua inteligência. E você não acessa pensamentos sadios. E nunca consegue acessar esperança e fé. Essa mulher, ela saiu do bloqueio dela e ela foi na contramão, porque o certo seria ela ficar lá no quarto, com o filho, lamentando, preparando o enterro. É isso. Eu sei que tem muita gente que está do lado de algo que morreu nessa pandemia. Gente, você tem que reagir, você tem que levantar e saber que para Deus nada é impossível. Não deixa a ansiedade te encarcerar. Essa mulher, ela falou, não, o socorro não está aqui do lado do meu filho morto. Eu posso procurar o socorro. E ela foi. E ela foi, andou 32 quilômetros. Atitudes de inteligência espiritual e inteligência emocional. Porque essa mulher teve inteligência emocional e teve fé. Então, atitude número 1, anota aí, da sunamita. Ela não falou, eu venho falando isso para vocês, ela não falou com quem não compartilhava do mesmo nível de fé, ou de pessoas encarceradas emocionalmente. Não compartilhe do teu sonho ou da tua fé com pessoas encarceradas. Depois você ajuda essas pessoas. Mas no momento, quem precisa sair da situação é você. Então, ela não falou com o marido, por quê? Porque ela sabia que o marido já ia falar, eu não disse para você, a profeta, olha aí, que você tratou tão bem, a gente gastou dinheiro com o profeta, nós construímos a casa. Tem pessoas que assim, elas ainda te colocam mais para baixo. E você aí confiou nesse homem de Deus e olha só, foi uma alegria só por algum tempo e agora ficamos pior. Era melhor, talvez o marido falasse isso, era melhor a gente não ter tido filho, porque não teríamos agora esse sentimento de perda. Então ela sabia que a linha de pensamento do marido era de um homem limitado, encarcerado, que era assim, ele era idoso emocionalmente. Não estou falando de idade não, porque nós podemos ter emoções rejuvenescidas ou envelhecidas, e ele tinha emoções envelhecidas, que é a pessoa que reclama muito, pessoa crítica, pessoa que só vê o que é negativo, é emoção envelhecida. Essa mulher não, então ela nem falou com o marido. Ela também não falou com o servo que estava com ela. Por quê? Porque ela sabia que ele não ia alcançar. Ele diria para ela assim, talvez, mas tem certeza que você quer ir? São 32 quilômetros. Quando o tempo da gente ir, né, 64 quilômetros, ir e voltar, e não de carro, o seu filho vai começar a cheirar mal. Eu acho melhor, minha senhora, olha, eu te amo, e eu digo, minha senhora, eu acho que é melhor você ficar e enterrar o seu filho. Depois tem outra coisa, você nem falou pro teu marido, vai ter encrenca. Minha senhora, eu te respeito, eu vou fazer aquilo que você quiser, mas eu acho que é melhor você não sair de casa, porque são 64 quilômetros. Gente, essa mulher também não falou com quem ela sabia que não compartilhava de inteligência emocional e nem espiritual. Ela ficou exercitando ela mesma. E ela não falou nem com Geazi, que é tipo assim, não, mas é porque a pessoa está na igreja. Geazi era o servo, estava sendo treinado pelo profeta. Mas ela não falou para ele também não. O que você tem? Nada, tá tudo bem. Ela falou, tá tudo bem. Porque ela sabia que ele ia dizer assim, olha, o profeta Eliseu, talvez, né? Ele dissesse, olha, o profeta Eliseu está ocupado, mas tem certeza? Eu acho melhor você sair correndo aí, você tem que enterrar o teu filho. E ia dificultar. Ela só foi falar com quem ela sabia que tinha inteligência espiritual e emocional, que foi o profeta. E ela falou, e o profeta falou, não tem problema nenhum, eu vou com você. E você sabe que ela viveu o grande milagre. Então, eu quero dizer que a estratégia dela foi não falar
com o marido, não falar com o criado, não falar com o discípulo do profeta. Ela usou a ferramenta do silêncio. Olha só, gestão emocional, ferramenta do silêncio. Falou na hora certa para a pessoa certa. Quando nós estamos ansiosos, nós falamos demais. Nós falamos com as pessoas erradas e falamos a coisa errada. Falamos na hora errada. Então, a ansiedade faz com que você atropele a solução. E você tem que controlar essa vontade de falar com todo mundo e qualquer coisa. E porque no momento que você quer falar qualquer coisa, você vai criticar, você vai se alimentar de sentimentos tóxicos. E você não pode se alimentar e se retroalimentar de sentimentos tóxicos. Você precisa desejar sair da situação que você está vivendo. Deixa eu falar, deixa eu ver o horário. Não vai dar para ver como não vai dar para ver todos, eu vou falar só de 2, tá? Nós falamos da Sunamita, falamos de cárcere emocional. Eu tenho uma listinha, quer ver? Deixa eu ver aqui quanto que tem na minha listinha, só para você ver como... São 30, como eu diria, são emoções sabotadoras, 30, que você não pode deixar que te sabote. Você tem que simplesmente superar esse cárcere, porque são emoções que te encarceram. E algo que nós precisamos aprender é nos mapear. Nós precisamos nos conhecer. Autoconhecimento é uma ferramenta tremenda, tremenda. Então, como eu tenho essa listinha de 30, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa listinha de 30, porque eu não vou sair falando 30 itens. Nós temos que falar deles. Então, só para você ver, timidez, insegurança, autopunição, sentimento de culpa, sentimento de vingança, nós precisamos falar dessas emoções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixá-las para segunda-feira e eu vou terminar falando de uma coisa que completa tudo que a gente falou. Para eu não começar um assunto, eu falei que eu ia falar de 2, mas eu não gosto de deixar nada pela metade. Então, como nosso tempo foi, mas rendeu bastante, né? Nós falamos de ansiedade, falamos de medo, falamos de cárceres emocionais, como eles são formados quando o seu eu é passivo e você não faz uma intervenção nos registros, como a Sunamita. Ela poderia ter deixado aquele registro encarcerar, mas ela não, ela tomou atitudes de fé e de inteligência emocional. Nós vimos isso. Na segunda-feira nós vamos falar de uma outra mulher arrebenta, né? Não, tô brincando, tem muito homem que arrebenta aqui na Bíblia, mas aqui por coincidência é Maria Madalena, é outra mulher que também superou um cárcere emocional num momento crítico. Então a gente começa falando dessa mulher. Por que eu tô falando segunda? Porque amanhã é dia de homens e mulheres em movimento, e amanhã eu vou estar aqui com a pastora Márcia Mikizuki falando de amor próprio. É um assunto que nós começamos na sexta-feira passada, não ficou gravado, e então nós vamos retomar alguns pontos que nós falamos e falar de outros que não tocamos ainda. Então, amanhã o assunto é amor próprio. Na segunda-feira nós vamos continuar cárceres mentais e emocionais, tá bom? Bom, deixa eu dar alguns avisos para vocês, para a gente poder terminar. Um aviso muito, muito importante é que a partir de agora, todas as minhas lives eu estou subindo para o meu canal no YouTube. Ela vai ficar pouquinho tempo, aquela prévia que você estava acostumado, a prévia, e você clica e cai no IGTV. Mas tem gente que não tem Instagram, estava reclamando, e lá no YouTube as pessoas conseguem compartilhar melhor. Compartilha no Instagram para quem tem Instagram, mas para quem não tem Instagram, vai compartilhar lá a partir do canal no YouTube. Então, você vai lá no meu canal, Naira Pedrini, no YouTube, se inscreve, ativa a notificação, ou seja, clica no sininho, porque porque eu estou subindo muito material para esse canal. Então, toda hora que entrar um novo, você vai ser avisado, mas você precisa estar inscrito, senão você não vai ser avisado. Então,
Quando você fala assim, pastora, cadê a live que nós acabamos? Aí você já sabe que vai estar lá no YouTube. Então, eu vou encerrar a live, ela vai ficar uns 10 minutinhos e depois ela vai lá pro YouTube. Então, quando você perguntar, eu vou dizer, tá lá no meu canal, Naira Pedrini, corre lá, que a última live tá lá. Então, muito obrigado por todos que estiveram aqui. A Renata tá dodói, mas ela tá bem. Obrigado, Luciene, por colocar Naira Pedrini. Ela tá aqui, tá do meu lado, quietinha. Deixa eu pegar ela pra falar tchau pra vocês. Olha ela aqui, ó. Ó, ela tava no meu pé, tá vendo? Pronto, então a tigresa aqui, ó, ela tá meio assim chateadinha, tá cheirosa, mas tá chateadinha, tá vendo? Porque ela tomou banho. Então, até amanhã, às 13 horas, em ponto, falando de um assunto imperdível, que é amor próprio. E que Deus abençoe todo mundo.